Bem-vindos! A combinação de cartas escolhida para estudos hoje é da carta de número 6, as nuvens, com a de número 35, a âncora. Para você que está chegando no canal através desse vídeo, é um prazer te ter por aqui, eu sou Yasmin, e nós falamos de cartas ciganas, de tarô, de oráculos em geral. Então eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro dos próximos vídeos. Só uma observaçãozinha rápida antes da gente dar continuidade ao vídeo. Eu tô um pouco fanha por causa do clima, não é nada grave. Agora sim. E antes da leitura propriamente dita, nós precisamos falar do método de leitura. O que nós vamos usar como base técnica para as conclusões que tiraremos. Método da descrição. Já falei dele várias vezes aqui no canal. Se você ainda tem dúvidas ou não conhece, quer saber mais, acessa os cartões, a descrição e o comentário. Eu vou deixar livre aí o link para vocês conhecerem os outros vídeos. Mas ele basicamente consiste em a carta da esquerda, por ser a primeira carta, é o tema, é o contexto do jogo, da leitura, é a carta central. E a da direita é a descrição desse tema, então traz mais informações para ele. Na minha opinião, é uma das formas mais simples de ler as cartas e as minhas experiências são muito boas e me trouxe leques e mais leques de possibilidades. É um método que não precisa ser estático, então ele vai sendo desenvolvido, a intuição vem como um conjunto para agregar mais e mais. E eu gosto muito dele. Então a carta tema, as nuvens, foi a primeira que saiu. Ela vem representando a indefinição, os problemas, a instabilidade e os conflitos em geral, dentre tantos outros significados. E se você quiser saber mais sobre ela, aqui no canal tem um vídeo falando só das nuvens, vou deixar o link nos cartões, na descrição e nos comentários para você acessar. E como carta descritiva, que vai trazer mais informações e complementar as nuvens, é a âncora, que por escolha mesmo eu quis trazer uma carta que tem um simbolismo meio oposto às nuvens, porque a âncora fala sobre fixação, estabilidade, segurança, é a carta tema do trabalho também, então foi intencional ter trago esses opostos aí. Então, algumas das possibilidades de interpretação entre essas duas cartas são: a ideia das nuvens é a dos problemas, dos conflitos, e da âncora, fixação, estabilidade ou estagnação, né? Então, podem ser problemas e conflitos difíceis de serem mexidos. A âncora traz essa questão da estagnação, problemas estagnados. Em uma leitura amorosa, por exemplo, é uma combinação que pode representar as mágoas, os rancores, ou seja, o caos das nuvens, a incompreensão, que ficou marcada na pessoa, né? Ficou presa ali, talvez uma mágoa, ou algum evento ou atitude que não foi entendido e a pessoa interpretou de uma outra forma, até porque uma das representações das nuvens é a distorção do que é real, do que aconteceu. Então, talvez alguma impressão, alguma má impressão de alguém que ficou, ou de alguma situação, né? Tô dando aqui o exemplo de uma leitura amorosa. Mas para uma relação de amizade também pode ser o caso. Ainda no exemplo amoroso, conflitos, nuvens, estagnados. Então pode ser um casal que está passando por uma crise dentro do relacionamento. E essa crise inspira também a insegurança dos dois ali, incompreensão, em todos esses conflitos e essa energia caótica das nuvens, fixadas com a âncora. Agora passando para uma interpretação, para um trabalho, para um emprego, conflitos dentro do ambiente de trabalho. Uma das representações da âncora é o trabalho, é o comércio, é a fonte de sustento, né? Então, esses conflitos no ambiente de trabalho, problemas, ou até mesmo desemprego, instabilidade das nuvens, seguida do trabalho,
a âncora. Dentro de uma leitura espiritual, talvez a falta de segurança, a falta de firmeza das nuvens, né? Lembrando que o caos, dentro desse método descritivo, é o centro do jogo. E a âncora está fazendo um papel ali de trazer detalhes e mais informações. O centro é o caos, é o conflito, é a instabilidade, são os medos, são os problemas. Estão sendo ressaltados dentro dessa combinação. Mas é lógico que existem outras formas de interpretar essa combinação. Por exemplo, né, uma leitura mais livre, especialmente para quem já está no nível intermediário avançado, sem tanta demarcação do espaço que cada carta está ocupando nessa tiragem, mas olhando de cima, né, saindo desses espaços. Pode ser um momento de se reequilibrar, olha só. Então, são possibilidades, variando de acordo com o método de leitura. Nesse método mais livre, o caos das nuvens, os conflitos, os problemas, se estabilizando com a âncora, entrando em um equilíbrio. Yasmin, mas dessa forma você está me confundindo. Fala uma coisa, depois fala outra. A ideia não é essa. A ideia é passar que cartas opostas e combinações em geral têm muitas possibilidades de interpretação. Existem muitas pessoas, principalmente na internet, né, que vivem colocando regras para os outros, né, e assistem vídeos de outras pessoas e julgam leituras, ou até mesmo o que já aconteceu comigo algumas vezes, quem trabalha fazendo leituras em geral, à distância, né? Com certeza já deve ter passado por essa situação. Pessoas que enviam tiragens de outras pessoas pedindo pra gente comentar ou falando que tá errado. Sabe, esse tipo de situação chata. E não existe verdade absoluta. Depende do método definido para aquele profissional, por você, no caso, que está começando, né? É importante que você veja o que funciona para você. A minha experiência, desde quando eu iniciei, é com o método da descrição. Então, ele me ajudou muito a ter lucidez mesmo na hora de ler as cartas, com espaços definidos para cada uma delas. Isso traz também mais segurança. Existe um ponto de partida, mas também existem outras possibilidades. E com o passar do tempo, as leituras podem sair um pouco desse gesso, entre aspas, que os métodos põem, né? Eu digo os formatos de leitura, não os métodos de jogo, mas formatos de leitura, formas de interpretar as cartas. E como eu disse no início, a escolha dessas cartas que em essência são opostas foi intencional, para comentar possibilidades de interpretação, desmistificar que cartas opostas são mais difíceis de interpretar, falar sobre formas de leitura, que não existe uma verdade, né, mas sim possibilidades, dentre muitas outras possibilidades que talvez eu nem conheça. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha passado essa mensagem. Deixa teu comentário, que é muito importante para trocas comigo e com outras pessoas também, que estão começando ou não. Passa aqui embaixo tuas experiências, seus conhecimentos desenvolvidos ao longo do tempo, que é super importante. Esse canal é para isso, é para trocas. E o vídeo fica por aqui e te agradeço por ter assistido até esse momento.